Salve, salve, nação! Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Mas estamos aqui para a nossa primeira live. 1-1. E aí, Léo Marcelo, gostou do resultado? Primeira live, estamos iniciando bem? Sim. Ó, de antemão, eu quero agradecer aí a todos que estão nos assistindo. Pedir já inicialmente, você que está nos assistindo, que se inscreva no canal, assine o sino da notificação, venha fazer parte conosco dessa família, venha fazer parte do Fla Debate. Você será muito bem-vindo. Acredito muito nesse projeto, um projeto que está se iniciando hoje. Iniciamos bem, jogamos fora, jogamos bem, gostei do que vi hoje. A vitória não veio, mas se tivesse vindo também, olha, acho que teria sido merecido. Mas essa parte é com o Léo Marcelo. Léo Marcelo, por favor, faça aí as suas considerações iniciais daquilo que você viu do jogo. Bem, Samuel, a verdade é que é o seguinte: após uma grande vitória do Flamengo, depois de uma nova formatação e sem pré-temporada, né? Podemos dizer assim, né? E com a saída de toda a Fla Celeste, o Flamengo, através do seu grandíssimo técnico Tite, precisou reinventar esse novo Flamengo, né? Na primeira partida dessa nova fase, conseguiu atingir o objetivo, ou seja, conquistar a vitória dentro de casa, dentro do Maracanã. É esse o objetivo, é ganhar em casa e beliscar alguns pontinhos do lado de fora, né? Já na segunda partida, com o Atlético Paranaense, um adversário duro, tradicionalmente difícil, buscava conquistar ao menos um pontinho, mas a verdade é que isso esteve mesmo muito difícil, até que o Flamengo, buscando de toda a sua magia, de toda a sua alma rubro-negra, depois de um pênalti, um bocado questionável, né? E já 1-0 para o Atlético Paranaense, o Flamengo foi lá e conseguiu esse empate e trazer um ponto extremamente importante para o Flamengo. É espetacular esse resultado. Muito bem. Léo Marcelo, já temos aqui o nosso primeiro participante, né? Por favor, César Mengão, se apresente à galera. César Mengão, que nome! E deixa aí a sua consideração daquilo que você viu do jogo. Faça favor. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Tô até careca desse jogo agora. Jogar na Arena da Baixada não é fácil para o Flamengo. Se eu não me engano, a primeira vitória do Flamengo na Arena da Baixada foi em 2019. César, nunca foi, César. Nunca foi. 2019, a primeira vitória. A primeira vitória foi em 2019 lá. Verdade. Nós conseguimos ganhar um jogo lá que, se eu não me engano, foi com 2 gols do Bruno Henrique. Se eu não me engano, se eu não estou enganado. Hoje foi um jogo extremamente difícil, como é lá. Essa semana tinha o pessoal da própria Arena ali, os youtubers lá do pessoal do Atlético Paranaense, do Furacão, já dizendo que contra o Flamengo é um jogo diferente, que a torcida tem que se movimentar, que tinha que ir para o jogo e tal, porque contra nós eles jogam totalmente diferente, eles dão a vida lá. E aí, hoje foi um jogo que começou tenso, começou aquela coisa, a marcação pesada dos dois times, tanto do Atlético Paranaense quanto do Flamengo. O Flamengo com um monte de desfalque, muitos desfalques no Flamengo hoje aqui, só que o Flamengo conseguiu controlar o jogo. Tanto é que o Rossi não fez nenhuma defesa que você fala, nossa, que defesa milagrosa, entendeu? Foi um jogo ali que o Flamengo controlou o jogo do jeito que ele queria. E aí, no final, com um jogo difícil, só tinha gente de sair gol, que era na bola parada. E diferente, mais ou menos, que acho que o Marcelo falou de um pênalti de Dudu, eu acho que foi pênalti. Nesses pênaltis marcados hoje pelo VAR, foi pênalti. Pela cara do Davi Luiz,
ele viu que ele fez besteira. É só olhar a cara no lance. Logo depois do Davi Luiz, ele faz uma cara que ele filme que ele fez besteira porque a mão dele, o braço tá aberto. E aí o Flamengo foi lá. Flamengo ser Flamengo mesmo, de buscar o empate lá, num lance. Antes, né? O goleiro faz uma defesaça numa cabeçada queima-roupa do Gerson. O segundo goleiro que salva uma cabeçada queima-roupa do Gerson, porque no último jogo também foi igual, também contra o Grêmio. E no final, o último lance do jogo lá, o Everton Araújo me acerta uma cabeçada lá, e aí 1-1 para nós. Excelente, 18 pontos. Estamos aí, o Flamengo tá vinha de 5 jogos, 5 vitórias, botando Libertadores e Brasileiro. E com esse jogo a gente vai estar 18 pontos ali, vai ter 2 jogos agora, Bahia e Botafogo, mas mesmo que cada um, se esses conseguirem vitória no jogo dele, nós ainda estamos perto dele. Bahia, por exemplo, se eu não me engano, é o próximo jogo do Flamengo no Maracanã, se eu não estou enganado. No Maracanã, César. Exato, então já é um confronto direto. Então, independente do que o Bahia fizer hoje, a gente joga contra ele. É chamado de 6 pontos. Exatamente. Então a gente vai jogar contra o Bahia, e aí ganhou do Bahia, é líder e tal. Eu acho assim, na minha opinião, acho que o Flamengo fez um bom jogo. A gente não pode se enganar, tá? Eu não sei como é que tá aí em Portugal, mas aqui no Brasil, com a imprensa, tem um negócio aqui no Brasil aqui, que o Flamengo parece que ele tem que ganhar todo jogo de goleada. Que é parte da imprensa vem disso, enquanto os outros times aqui empatam ou arrumam uma vitória no finalzinho, e o time jogou muito bem. Mas o Flamengo, se ele ganhar de 4, era para ganhar de 5, só pode ganhar de goleada. A gente não pode jogar nesse ritmo, não. O Campeonato Brasileiro é consistência, é equilíbrio, é fazer pontos fora de casa. Por exemplo, com esse histórico que nós temos do Atlético Paranaense, eu começo o campeonato, eu não começo contando 3 pontos e nem 1 ponto na Arena da Baixada. Eu conto, tipo assim, como a gente sempre perde lá, se perder é normal. Então a gente arrancou 1 ponto do Atlético Paranaense lá. E agora é pontuando no campeonato. Mas acho que foi um bom jogo, foi um ótimo jogo. 2 equipes equilibradas ali, o Atlético Paranaense também no equilíbrio dele. Mas o Flamengo conseguiu controlar o jogo, não deixou o Atlético meter a velocidade que ele gosta de meter nos jogos ali. E por fim fomos premiados por essa jogada desse garoto aí de 21 anos, aí, Everton Araújo, que conseguiu esse ponto para nós. Maravilha. São Martinho, por favor, diga-nos aquilo que você viu do jogo, gostou do jogo, concorda com César, não concorda, concorda com o Léo Marcelo. Segundo o Léo Marcelo, pênalti duvidoso. Segundo César, não houve qualquer tipo de dúvida. Faz favor, meu caro, deixe suas considerações. E aí, boa noite, saudações rubro-negras, né? Deus nos abençoe nossas vidas, né? Nessa primeira live aí, que possa ser muitas, né? Possam vir muitas depois dos nossos pós-jogos. Assim, jogar na arena sempre foi complicado. Tenho certeza disso. Jogar na arena sempre foi complicadíssimo. Isso aí todos nós somos Flamengo, desde quando nós começamos a torcer pelo Flamengo, nós sabemos que jogar no Paraná é complicado. Eu lembro de jogos no Couto Pereira, que era difícil a gente vencer. O Curitiba, que hoje aí está na Série B, né? Rapaz, tomava goleada. E tomava goleada. Era goleada de 4. Tomava goleada de 4, 5 de Curitiba, de Paraná Clube. É verdade. Era desse jeito. Eu lembro bem dessa fase. Não, e o pior não é isso. O pior é que a gente sempre começava jogando bem. Entendeu? Sempre começava jogando bem. Aí, de repente, tomava um gol num vacilo, aí o trem abria, meu. Aí descarregava. Era 4, era 3, era 5. Rapaz, meu, pensa num cidadão que ficava pé da vida, era eu, cara. Ficava nervoso com aquilo lá. Falava, pô, será que até quando nós vamos ficar sofrendo com esses times paranaenses? Pô, sendo que nós somos muito melhores, maiores do que eles, né? Você não estava só. Acredito que todos e assim, nós... hoje... Agora, o jogo de hoje foi assim, pô. Tipo, eu tinha uma certa... Acho que todos nós flamenguistas estávamos com aquele sentimento que hoje nós iríamos, pelo menos, arrancar um empate lá dentro, né? Eu estava com aquela sensação, parece que estava todo mundo nesse mesmo sentido, nesse mesmo pensamento, né? Apesar desse pênalti que aconteceu, infelizmente aconteceu, ainda que o Davi Luiz
estava girando para sair, né? Para sair né? Na hora que ele girou, a bola bateu no braço dele. Você vê que ele encolheu o braço esquerdo, mas o direito ficou aberto. E nessa que ele abriu o braço, a bola bateu nele no braço dele. E a bola, salvo erro, ia com direção ao gol. A bola, salvo erro, ia com direção ao gol. Concorda comigo? Ou não? Ou a bola não ia com direção ao gol? Portanto, se a bola tinha sentido, tinha endereço certo e ela foi desviada, é pênalti. Não podemos largar, assim, temos que largar o clubismo. E vou falar uma coisa em Samuel, né? Samuel, exatamente. Em Samuel, vou falar uma coisa, a bola era defensável. O chute foi fofo, como dizem, né, os carioca, um chute fofo, foi um chute fofo, a bola era defensável, mas no girar do Davi Luiz, infelizmente, a bola pegou no braço dele, mas só que pesou a mística, né, da camisa, né, lembro daquele gol do Deus da Raça, Rondinelli, no finalzinho, lembro do gol do Leandro também no finalzinho contra o Fluminense, aquele chutaço no ângulo. O Flamengo faz dessas coisas. Nós somos Flamengo, não somos Vasco. Quem toma gol no final é o Vasco. Nós não. Nós fazemos gol no final. E foi um gol na raça. Foi um gol na raça. Léo Marcelo, olha, vamos lá. Léo Marcelo, vamos lá. Segundo César Mengão, não foi pênalti. Opa, melhor, foi. Perdão. Ei, Samuel, só um minutinho. Foi pênalti. Segundo César, foi pênalti. Eu concordo que foi pênalti. E aí, quer falar alguma coisa em sua defesa? Léo, só um minutinho. Eu vou sair agora porque eu vou abrir o notebook, que é mais fácil. O celular tá meio complicado, beleza? Tranquilo. Ok. Falou, vou pegar o notebook. Falou. Estamos aguardando. Bem, a verdade é que, Samuel, temos mesmo que convidar o César a participar do canal. Você já viu que postura, que qualidade de comentário desse torcedor do Flamengo? Realmente uma análise espetacular. A verdade, eu coloquei essa situação mesmo para debate. Por quê? Porque, assim, é uma situação antinatural o atleta estar com os braços atrás das costas. Mas, diante das novas regras da interpretação, né, do futebol, da arbitragem, nós já sabemos que sim, que a bola tocou no braço, independente da situação, é pênalti. Portanto, não há questionamento, né? Nesse aspecto legal, não há questionamento. Mas, de qualquer forma, o Flamengo esteve espetacular. E é muito interessante que o Atlético Paranaense jogou mesmo de um modo muito diferente. Eu esperava um Atlético Paranaense que viesse para frente, que pressionasse o Flamengo o tempo todo. E a verdade é que o Atlético Paranaense esteve atrás, ali naquela postura um pouco burocrática, vendo o que é que ia acontecer, né? O Flamengo esteve muito seguro no seu setor de criação, no seu setor de progressão, né? Esteve muito bem defensivamente. E quando eu digo bem defensivamente, eu não digo apenas no aspecto analisando a defesa do Flamengo, mas a defesa como um todo. Toda a equipe esteve participando de um modo muito interessante, muito interativo, né? E na situação de progressão e criação, o Flamengo esteve muito bem. Aliás, o Léo Ortiz parece que está gostando de jogar na posição. É muito interessante esse novo Flamengo que está se desenhando. Jogou bem. Jogou demais. É verdade, agora, de fato. Né? Agora, substituição do Lohan. Gostei muito da participação do menino. Jogou bem, jogou criativo, triangulando, jogando em velocidade. César, quer dar uma palhinha aí para nós sobre o que foi o Lohan?
gostou da saída dele, achou certo a substituição dele, você continuaria com ele por mais tempo no jogo? Faz favor. O que você pensa sobre o menino e sobre principalmente o que ele fez no jogo de hoje, sobre a participação dele no jogo de hoje? Cara, o Lohan, minha maior preocupação dele é em julho. Porque em julho, abrindo a janela de transferência, eu acho que dificilmente o Flamengo segura o Lohan aqui. Eu acho que o Lohan vai vir. Eu acho que o Lohan, o pessoal vai vir pesado em cima dele. Agora, no jogo, mais um jogo que ele jogou. Hoje foi um jogo que ele jogou mais seguro. Tipo assim, ele. Contra o Corinthians e contra o Grêmio, ele jogou muito bem, ele dominou as ações ali no meio de campo. Já hoje, por exemplo, contra o Paranaense, ele jogou muito seguro. Eu entendi. Naquele primeiro ele tirou o Lohan, eu não gostei muito, não, porque para mim era o cara que poderia criar alguma coisa ali. Mas eu entendi, assim, no meu entendimento, eu acho que o Tite tirou ele. Eu não entendi. Pode continuar. No meu entender, eu acho que o Tite, ou o Matheus Bach, na verdade, que estava ali, mas com certeza o Tite deve ter dado essa orientação. Eu acho que ali a questão de tirar o Lohan foi que o Flamengo percebeu que ele estava conseguindo entrar dentro da área do Atlético Paranaense. E aí o Lohan é aquele cara que pisa mais fora. Tanto é que, se reparar, teve 2 lances do Lohan que o pessoal colocou ele na cara do gol. Uma, se eu não me engano, foi o Vitor Hugo, e o outro, se eu não me engano, foi o Léo Pereira. O Léo Ortiz. Que o Lohan finaliza mal. Ele chega dentro da área, mas aí ele finaliza mal. Um chuta fraco, e o outro ele erra o chute, chuta para fora. Eu acho que o Tite ali percebeu que talvez fosse o caso de colocar alguém dentro de área ali, ou de repente algum desgaste que ele percebeu no Lohan ali, até porque tem um jogo no meio de semana ali. Mas no primeiro momento eu não estava muito contente ao Lohan, não. Mas o Lohan saindo, a grata surpresa foi que o Gabigol entrou bem. Há tempos eu não vi o Gabigol jogando assim, com essa vontade de ir lá e tocar bola, e disputando bola e tal. Faz um tempo que eu não vi o Gabigol desse jeito. Ainda está longe de ser aquele Gabigol que a gente conhece. Tá longe de ser. Mas hoje eu vi uma vontade muito grande no Gabigol. E assim como o Marcelo falou, o Léo Marcelo falou aí do Léo Ortiz, para mim, hoje, ele jogou muita bola. Léo Ortiz hoje dominou a volância do Flamengo ali, o meio de campo do volante ali. Ele e o Gerson, para mim, jogaram bola demais. A ponto de, assim, controlou o time do Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense também tem um outro cara também lá que aquele cara diferenciado, que é o Fernandinho também, né? Aquele cara também, ele domina as ações do meio de campo. Mas o Gerson e o Léo Ortiz, para mim, dominaram o meio de campo. Então, assim, resumindo para mim, em primeiro momento, eu não gostei da saída do Lohan, mas eu entendi o motivo de ter tirado o Lohan, tá? E eu gostei que depois o time se ajeitou. O time se ajeitou com o Gabigol com o Gabigol entrando ali, e aí o Gabigol passou a entrar mais na área do adversário, até que o Gabigol faz um gol, né? E ali sim, Marcelo, ali sim eu discuto um pouco o impedimento. Porque eu reparei que na transmissão eles ficaram falando muito do Thiago Heleno e do goleiro. Só que tinha um outro zagueiro do Atlético Paranaense, se eu não me engano, o lateral direito, que ele tá com o pé para trás. Entendeu? Então tem 2 caras. Exatamente. Eu posso é até duvidoso. Pode até ser que realmente o Gabigol estivesse impedido. Mas a imagem que mostrou para mim das linhas não me convenceu. Eu achei bem polêmica aquela imagem das linhas. Então, esse lance do impedimento, eu não estou dizendo que errou, não. Eu achei esse polêmico. O impedimento eu achei polêmico, porque eles analisam o Thiago Heleno e o goleiro. Só que esquece que tem um lateral. Um lateral, o zagueiro, não sei quem, do Atlético Paranaense, com o pé para trás. E esse cara, para mim, está na mesma linha do Gabigol, assim como o Thiago Heleno. Só que eu não tive uma conclusão se realmente isso aconteceu. Mas, enfim, o Gabigol entrou e ele não deixou, tipo assim, a gente não sentiu falta do Lohan naquele momento, porque o Gabigol entrou bem no jogo. Vitor Hugo também entrou, conseguiu fazer a dele bem no jogo ali. Aliás, a gente tem que colocar um período agora, que assim,
O pessoal fala assim, 1-0 é goleada. Eu não gosto muito desse termo, não. Mas nós estamos jogando num jeito no Flamengo, com um time, já estamos muito desfalcados. Porque além da gente perder os jogadores que foram para a Copa América, nós ainda estamos perdendo jogadores nos jogos. Hoje, por exemplo, o Léo Ortiz saiu machucado e o Bruno Henrique meio que passou mal no intervalo. Tipo assim, ele não se sentiu bem, teve um mal súbito. Entendeu? Então a gente hoje terminou sem mais 2 titulares. Entendeu? Tomara agora que no meio da semana o Alan, o Ayrton Lucas voltem aí e tal, e a gente consiga aos poucos estar reforçando aí. Porque a meta agora é fazer o máximo de pontos possível para estar ali nas cabeças, para quando o pessoal voltar e estar o time completo aí, dar aquela arrancada. Agora, deixa-me levantar aqui uma bola. Deixa-me levantar uma bola para o Léo Marcelo. Léo Marcelo, será que não seria mais cabível? Será que não seria mais cabível uma substituição entrasse Gabigol no lugar ali na ponta direita, no lugar do me fugiu o nome agora? Por favor, me ajudem. Luiz Araújo. Do jogo do Luiz Araújo. Do Luiz Araújo. Exatamente. Obrigadíssimo. Será que não seria mais cabível? Faz favor. Fala Na verdade, era a substituição que eu esperava. Eu compreendi a substituição do Lohan, né? Mas por motivo diferente daquilo que o César entendeu. Né? Eu também, no primeiro momento, fiquei bastante contrariado. Né? Entendo, na minha opinião, que o Tite fez isso mais para proteger o atleta. Porque, na verdade, estava havendo já, né, dupla marcação sobre o Lohan, e o Lohan não estava conseguindo render aquilo que vinha rendendo ao longo de toda a partida e que já tinha rendido também contra o Grêmio. Né? A questão de finalização, isso está muito claro, que o Lohan precisa melhorar e... enfim, é um atleta que está agora saindo da base, é um tanto quanto natural. Entretanto, essa era a minha expectativa, da substituição do Gabriel Barbosa, de fato, pelo Luiz Araújo, que já não vinha rendendo aquilo que havia rendido no primeiro tempo. Né? Já quase não ouvíamos falar no nome do Luiz Araújo. Mas, enfim, o técnico Tite preferiu substituir pelo Lohan, né, que para mim vinha rendendo, apesar de tudo, muito bem. Né? Ali, naquele último terço do campo, no último terço do gramado, as acelerações necessárias e muito incisivas eram feitas pelo Lohan, né? E, eventualmente, também, né, pelo nosso querido Coringa. Mas o Tite assim entendeu e temos que compreender, até porque há que fazer uma gestão dos atletas, não apenas no aspecto físico, mas também no aspecto emocional. E nisso eu acho que o técnico Tite tem estado muito bem nessa nova fase, nesse novo Flamengo. E o Flamengo tem conseguido atingir os seus objetivos, aliás, a superar. Porque, como bem disse o César, é muito difícil jogar na Arena da Baixada, já era muito difícil jogar no Couto Pereira, né? E o Flamengo busca com muita galhardia, com muita propriedade, um ponto que vai ser muito importante para o final do campeonato. Essa é a minha opinião. Exato. Concordo plenamente, foi um ponto extremamente importante. Conforme disse o César Mengão anteriormente, Campeonato Brasileiro, campeonato de ponto corrido, é pontuar todos os jogos, pontuar fora de casa, tem que levar, nem que seja um pontinho, porque no final, lá na frente, vai fazer a diferença. Mas o que eu queria ouvir agora de vocês, é sobre Léo Pereira. Outro jogador que eu acho que anda deslocado, está se saindo muitíssimo bem. Quem concorda comigo?
Léo Marcelo, concorda? Tu acha que o Léo Pereira tem sido bem nessa nova função dentro de campo? Ô, Samuel, o Léo Pereira, nós temos que relembrar que no último jogo, somente aos 34 minutos, o Léo Pereira conseguiu fazer a sua primeira ultrapassagem. Também era de se esperar, né? Ele não tem o cacuete da posição. Aliás, uma belíssima ultrapassagem que quase foi concluída em gol do Léo Ortiz, com a cabeceada fantástica. Sim, exatamente. E também cresceu muito da partida depois da saída do Igor Jesus. Mas o Léo Pereira tem solidificado muito a defesa daquele lado esquerdo, do setor esquerdo ali da defesa do Flamengo. Inclusive, colaborando também, né, com o próprio miolo de zaga. Afinal, é mesmo por aquele setor que o Léo Pereira está habituado a jogar. Agora, entretanto, acredito que não temos que esperar definitivamente ações ofensivas de modo mais incisivo do Léo Pereira. Eventualmente, em uma ou outra situação, poderá acontecer. Na minha opinião, para aquilo que o Flamengo precisa nesse momento e diante do quadro que se colocou, está mais do que o suficiente. Aliás, ao falar de Léo Pereira, também eu gostaria de falar do Wesley, que, na minha opinião, tem melhorado no quesito defensivo e de modo muito interessante. Diante do Grêmio, sim, esteve ali claudicando um bocado, entretanto, já nessa segunda partida, mostrou muito mais consistência, inclusive auxiliando também, em alguns momentos, o miolo de zaga. Aliás, o próprio Wesley tem tomado a decisão de não fazer aquele retorno paralelo, junto à linha do meio de campo. Ele tem voltado fazendo aquele facão. Quem tem cobrido aquele setor é o Gerson. E o Wesley também tem estado de um modo muito interessante. Na minha opinião, é um novo Flamengo, é uma nova formatação e, para mim, o Flamengo está conseguindo, né, superar todos esses obstáculos. Não sei se os demais adversários vão conseguir superar também os seus obstáculos diante das suas ausências, diante das suas dificuldades, nesse novo quadro que a CBF colocou para as equipes que têm mesmo a possibilidade de disputar o Campeonato Brasileiro. Enfim, para mim, o Flamengo está conseguindo, o Flamengo está se reinventando, o Flamengo está sendo consistente. De um modo geral, o balanço é muito positivo. Cezinha, eu quero ouvir aí aquilo que você tem para nos dizer a respeito da nova função do Léo Pereira. Faça a favor. Léo Pereira. Claro, eu concordo, eu acho que o Marcelo foi bem pontual aí, bem assertivo na afirmação do Léo Pereira, que esperar para ele atacar demais lá não vai, porque ele está fora da dele, né? A gente tem que torcer mais, se quer ataque, é torcer para o Ayrton Lucas recuperar. Acredito que o Ayrton Lucas, talvez nesse jogo do Bahia ele já apareça, e acho que se tratando de Tite, talvez o Tite ainda não coloque ele, tá? Acho que mais que no final de semana no Fla-Flu. Eu acho que por o que foi colocado no Léo Pereira, você coloca um zagueiro na lateral, você pensa mais em defesa do que em ataque. Então eu acho que o Léo Pereira tem feito umas boas partidas, foram 2 boas partidas que ele fez agora. E sobre o Wesley, como o Marcelo falou, quando a gente fala do Wesley, tanto naquele jogo quanto do Grêmio, como no jogo de hoje, aí vai de encontro mais ou menos vocês falaram agora de ter tirado o Luiz Araújo para colocar o Gabigol. Eu acho que não tirou o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo ajuda o Wesley a marcar. No jogo contra o Grêmio, o Wesley estava tomando um monte de bola nas costas, estava tendo dificuldade da marcação com
com os jogadores do Grêmio, e ele só passa a ter uma facilidade maior quando o Luiz Araújo entra. Porque o Luiz Araújo acompanha até o final. E o Atlético Paranaense fez uma jogada hoje. No segundo tempo, o Atlético Paranaense pôs aquele Coelho, que é um cara que corre para jogar lá do lado do Ed, em cima do Ed. Então, por isso que eu acho que o Luiz Araújo não saiu. Então, manteve. Porque se você coloca o Gabigol não tem característica de voltar marcando. O Gabigol, ele não tem essa característica de marcar. E o Luiz Araújo tem. Então, ali, o Lohan foi sacrificado, nesse caso, para que se pudesse manter a marcação ali do lado direito. Entendeu? E, voltando, a nossa defesa foi muito bem hoje, né? Tanto é que eu digo, o Rossi não fez nenhuma defesa difícil hoje, né? Nenhuma defesa difícil. Fabrício Bruno muito bem, Davi Luiz muito bem também. Novamente, mais um jogo muito bom do Davi Luiz, apesar do pênalti, que foi uma jogada muito rápida. E o Léo Pereira seguro na esquerda, porque o Matos se mandava por ali. O Matos, lateral direito, ele se mandava. Eu acho que o Davi Luiz é uma grande surpresa. Também. Peço desculpa por interromper, mas acho que o Davi Luiz ele tem sido uma grande surpresa para todos nós. Não é isso mesmo? Mas pronto, quer renovar mais um ano. Quer renovar mais um ano. Pode ser também essa. Mas eu acho que o Davi, falando do Davi Luiz, eu acho que o Davi Luiz ele funciona em times bem armados. Aquele time do Porto que ele jogava no Porto lá, o time era muito bem armado. O time do Chelsea era muito bem armado. Então aí o Davi Luiz ele se sobrepõe. Naquele time do Flamengo do ano passado. Não era o Benfica? O time do Flamengo. No Benfica. Era o Benfica, desculpa. Porto não, Benfica, desculpa. No Benfica era um time muito bem armado. Lá em Portugal. E no time do Flamengo ano passado era uma bagunça. Então, quando você tem um time, por exemplo, aí, quando você repara o Davi Luiz subindo muito, indo lá no ataque, indo voltando para defender, você já vê que o negócio não está muito certo. Você já vê que não está bom, o time está perdendo. Você pode reparar que o Flamengo hoje, nós tomamos 1-0 do pênalti, que foi o pênalti que ele fez, ele se manda. Ele não olha mais para trás, ele se manda lá, até que ele dá um passe pro cara lá para tentar fazer o gol, aí depois se torna o escanteio lá. Mas num time bem armado, o Davi Luiz ele sobrepõe, porque ele sabe, ele se posiciona bem demais. O problema do Davi Luiz é sequência. Entendeu? Porque aí, na sequência para ele não dá, até pela idade dele. E o outro problema também é que se a gente for pegar todos os zagueiros do Flamengo, na minha opinião, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz, para mim, tá na frente hoje do Davi Luiz. Porque esses três conseguem uma sequência de jogos. Se você colocar qualquer um desses três aí para jogar 5, 6, 7 jogos seguidos, eles vão manter o mesmo nível. Com o Davi Luiz, eu não sei se vai manter até pela questão física dele. São Martim, no seu retorno agora live, nós estávamos falando sobre a nova função do Léo Pereira, ok? Quer falar um pouco sobre isso para nós? Acabamos entrando aí também, porque no meio do processo eu levantei a bola, acabamos falando um pouco sobre o Davi Luiz, mas o assunto inicial, quando você voltou à live, era Léo Pereira. O que você tem visto do Léo Pereira? Então, assim, segundo o Léo Marcelo, tem gostado, César concorda, César também tem gostado, mas os dois ressaltaram que não se pode esperar mais do que aquilo que ele já tem feito, aquilo que ele apresentou, né? Ele não apoia tão bem o ataque, obviamente. Ele é um zagueiro de origem. Por favor. Então, assim, o que eu vejo no Léo Pereira hoje, pela questão do que está acontecendo, né? Nós temos aí um lateral nosso, né? Que é o Vinha, que para mim, particularmente, é melhor do que o Ailton Lucas, 1000 vezes melhor, mas está lá, foi convocado para jogar essa Copa América aí. Até hoje, não sei por que motivo, porque não suspendeu os campeonatos brasileiros por causa é uma data FIFA, sendo que a CBF disse que nas FIFA seriam suspensos os jogos, né? Tanto é que o nome amistoso do Brasil, da seleção brasileira, eu sou suspeito de falar porque já tem uns anos que eu não torço mais para a seleção brasileira, né?
Eu tenho uma outra seleção, que é a Espanha. Até então, pela minha descendência, eu torço pela seleção espanhola. Inclusive, não vamos ser vizinhos, hein? Estou mudando para a Espanha ano que vem, em nome de Jesus. E aí, o que acontece? O Léo Pereira está sendo uma... O Léo Pereira está sendo uma grata revelação na lateral esquerda, ainda que ele tenha umas deficiências na questão de apoio. Ele não sabe apoiar, ele é zagueiro, pô. Ele não tem que apoiar, mas tem feito o seu papel, como que dizer, com excelência. Tem cumprido com excelência. Pelo menos não tem prejudicado. E tem outro detalhe, está me saindo melhor do que o senhor Wesley. Não, Marcelo, faz favor, a palavra está contigo. Fala-nos aí sobre certo. Aquilo que você de certo modo, há que concordar e há que discordar da opinião do nosso querido telespectador, né, do nosso participante, do San Martín, porque a verdade é o seguinte, que no quesito defensivo, o Léo Pereira está anos-luz à frente do Wesley. Isso bem sabemos. Aliás, essa sempre foi a grande dificuldade do lateral Wesley. Entretanto, na questão do apoio, aí o Léo Pereira tem que pegar umas aulas com Wesley. Mas, enfim, cada um na sua praia, né? O Léo Pereira tem sido e é, de fato, um dos zagueiros mais consistente da defesa do Flamengo, né? Tanto é que agora, com o crescimento do Davi Luiz, começa a se colocar ali uma questão, uma interrogação, mas a posição, né, é extremamente decidida e definitiva para o Léo Pereira, né? Enfim, o Flamengo está melhorando em todos os seus quesitos, cada uma das suas peças tem melhorado. E isso não temos visto em todas as equipes, aliás, na maioria das equipes do Campeonato Brasileiro, o que nós temos visto é uma queda de rendimento, enquanto o Flamengo está numa vertente de subida, de crescimento. Isso é o que importa e isso é o que tem feito a diferença e muito provavelmente fará a diferença lá no final, na linha de chegada. Vou deixar aqui uma pergunta a todos agora, no momento, aos outros, ao San Martins e ao César Mengão e até mesmo ao Léo Marcelo. Vocês concordam com a ideia de que a não paralisação do campeonato, né? A não paralisação nessa data FIFA, a qual o San Martins aí já ressaltou que ele pensa que deveria parar, né? Que vai haver um equilíbrio maior do campeonato, tendo em vista que, exemplo, o Flamengo perdeu 5 jogadores para suas respectivas seleções, e não só, né? Existe clubes com 3 perdas, com 2 perdas, ou seja, o Flamengo, querendo ou não, ainda que nós estejamos satisfeitos em ver esse novo Flamengo jogar, o Flamengo deu uma caidinha, ok? Não só o Flamengo, como outros clubes também que irão cair um pouquinho seus níveis por causa dos desfalques. Concorda, o São Martins, que o campeonato tende a equilibrar? Assim, o que eu vejo o nosso amigo Marcelo disse, o Flamengo está nós estamos tomando ponto do equilíbrio.
O Flamengo está tomando muito livre. E, vai de lá, assim, em relação à questão da data FIFA, deveria ser pausado o campeonato, deveria. Até então, a semana fosse suspensos. E a CBF não cumpriu isso aí. Eu não sei se é porque nós somos flamenguistas, a gente se comprou contra o time do Flamengo e a gente leva isso pelo lado da paixão. A gente consegue, né? A gente começa a olhar assim, pô, estão fazendo isso porque é o Flamengo, né? E de fato infelizmente é assim, é todo contra o Flamengo. Não adianta querer falar que não é todos contra o Flamengo. Mas eu acredito muito que o Flamengo está tomando um caminho que nós jamais imaginaríamos que iria tomar, né? Você vê, os jogadores estão dando o seu sangue, estão dando o seu melhor, né? O time do Flamengo hoje, os jogadores que estão aí suprindo a falta dos outros que foram para suas seleções, né? Estão dando o melhor de si para mostrar para nós, torcedores, que eles são capazes. E nisso, nós temos que estar felizes em saber que nós temos um elenco realmente que é compatível com a falta daqueles. É verdade, concordo. O Léo Marcelo deixou aqui de estar conosco. Espero que daqui a pouco, acredito que daqui a pouco ele deva voltar, deve ter acontecido algum problema de sinal aí na internet, mas enfim, vamos lá. Ô César, consegue deixar aí a sua participação referente a essa questão? Tu acha que o campeonato, não paralisando, ele tende a equilibrar? Bom, primeiro eu acho que é grotesco, que é assustador, que é inadmissível você não parar os jogos no campeonato brasileiro durante a Copa América. Eu acho inadmissível não ter parado. E nivela, só que nivela por baixo. E aí quando você quer assistir um campeonato em que você paga para assistir esse campeonato, tal lá, você quer ver o que há de melhor nesse campeonato. Você não quer ver jogadores que seriam teoricamente reserva. Você quer ver os titulares jogando lá. Então você vai nivelar por baixo. Você não vai nivelar esse campeonato por cima. Isso aí, quem sai o maior prejudicado é o Flamengo. O Flamengo foi o maior prejudicado com essa não parada, por exemplo, lá. Tanto é que se você for perguntar aí, dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, talvez você ache ali 4 clubes, ali 5, talvez no máximo, que seriam contra esse fato de não parar o campeonato. Os outros seriam a favor porque não teriam tantos desfalques. Então eles queriam nivelar. Então a ideia aí não é simplesmente você ter times iguais. Não, pelo contrário. É você enfraquecer aquele time que tem um poderio maior de contratação para que ele possa jogar no nível do meu time desfalcado, sem os jogadores. Mais ou menos isso que aconteceu nessa parada aí. E eu fico assim, mais ou menos, meio chateado, porque o tanto de vezes que foi falado, há alguns anos atrás, em isonomia, por parte de um monte de clube aí, não, tem que ter isonomia. Só que, na hora que você surge um caso desse, Flamengo, com 5 desfalques direto, quando você vai lá e tem o Internacional, com 3 ou 4 desfalques lá, você vai pegando os outros times lá com vários desfalques, aí não se fala mais de isonomia. Então, para mim, esse nivelamento de equipes, para nivelar por baixo, para mim só prejudicou o Flamengo. A não parada só prejudicou o Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, o Palmeiras. Esses foram os times que foram prejudicados, entendeu? Nivelou o campeonato por baixo. E aí eu não concordo em nivelar por baixo. O Flamengo foi punido porque ele fez uma ótima gestão desde 2013, Bandeira de Melo e
chegando até hoje nos dias de Rodolfo Landim, e ele está sendo punido, porque ele fez uma ótima gestão, não está gastando o que não tem, e consegue contratar ótimos jogadores, montar um bom elenco, a ponto de termos aí, foi até citado aí o Vinha e o Ayrton Lucas, por exemplo, Pedro e Gabigol, são jogadores que você jogar a camiseta, o cara vai vestir. São jogadores que seriam titulares em qualquer outro time. Cebolinha e Bruno Henrique, Léo Pereira, Davi Luiz, Concordo. Fabrício Bruno, Léo Ortiz, jogam em qualquer time do Brasil. Titular. Joga a camisa para eles, são titulares. Mas no Flamengo, eles têm que disputar a posição. E o Flamengo nessa Copa América foi punido por isso. Então nivelou por baixo. Eu achei extremamente grotesco você não parar isso aí. E não vai parar agora para outras datas da FIFA aí, porque ficou 2 rodadas aí, até pela questão lá do Rio Grande do Sul. Então isso aí só nos prejudicou o Flamengo e alguns outros times aí. E eu não achei interessante não. Mas o calendário do Brasil é essa bagunça aqui e ele não vai melhorar nunca. O calendário do Brasil aqui, infelizmente, vai ser mantido desse jeito. Léo Marcelo, por favor, quer deixar aí a sua opinião sobre esse nivelamento, que segundo o César, ele concorda que o campeonato não parando, ele irá se nivelar, mas infelizmente, e eu também concordo com ele, irá se nivelar por baixo. Quer falar algo sobre isso? Para nós, já estamos aí com 46 minutos de live. Depois disso, vamos fazer as nossas considerações finais daquilo que foi o jogo de hoje e vamos encerrar a nossa live. Faz favor, Léo Marcelo. Eu, de fato, concordo e, ao mesmo tempo, discordo totalmente. Concordo porque, de fato, aquilo que o César disse, de fato, tem todo o sentido, né? As grandes equipes, principalmente o Flamengo, que já desde 2013 se preocupou ali com a sua situação financeira e fazer uma organização, né? Não gastar mais daquilo que recebia, isso é verdade, né? E contratando também grandes atletas. Entretanto, na questão, o porquê que eu discordo? Eu discordo pelo o seguinte aspecto. É que, na verdade, para mim, apesar disso tudo, ainda é muito pior. E é pior por quê? Porque o fato de não apenas os atletas que são cedidos às seleções, os atletas de alto nível, né? Situações corriqueiras, normais do Opa, mais um probleminha aqui com o Léo Marcelo. Vocês estão me ouvindo? Então, pronto, voltou, vai. Faz favor, pode continuar. Como de fato aconteceu, é o caso que tivemos com o Cebolinha, que tivemos com o Igor Jesus, que prejudica ainda mais, né? E isso faz com que as equipes tenham que se reinventar. Aliás, vamos pensar assim, o Flamengo passou a sua pré-temporada, após a sua pré-temporada, buscando um padrão de jogo, buscando que os seus atletas criassem um automatismo de movimentos nas posições, né, e em determinados momentos e situações da partida, né? E o que é que aconteceu? Com a saída desses jogadores, né, da Flá Celeste, podemos assim dizer, o que é que aconteceu? E também, né, do nosso querido Eric Pulgar, lá para a seleção chilena, né? O que é que aconteceu? O Flamengo teve que se reinventar, sem pré-temporada. Portanto, um prejuízo extremo, muito além daquilo que disse o César Mengão. Mas, enfim, olha, é aquilo que a CBF
todos os anos, disponibiliza para os clubes de futebol. Parece, aliás, que a CBF não gosta do próprio campeonato. Não tem interesse que o Campeonato Brasileiro seja a sua grande marca, a sua grande bandeira. Isso somente acontece, de fato, por conta da luta dos próprios clubes, né? Porque pela CBF, é isso que estamos vendo aí. Essa é a minha opinião. Ok, muitíssimo obrigado, Léo Marcelo, mais uma vez pela sua participação. Já estamos aqui com 50 minutos de live. Alguém quer fazer alguma consideração final a respeito do jogo de hoje? Ou podemos já fechar a nossa live? Eu fazer uma consideração final aí. Eu estou feliz. Opa. Diga, São Martinho, diga, faz favor. Vai. Vai aí, Então tá. Vai lá, vamos lá. Primeiro fazer uma consideração final, agradecer para vocês aí a participação na live aí. Grande abraço. Eu já ia fazer saudações isso. Aí, saudações e é um enorme prazer conhecer a todos vocês. As minhas considerações finais, eu acho que o Flamengo tem um planejamento com o Tite. E eu acho que nesses próximos jogos agora que nós vamos ter aí, também que está passando por uma pedreira hoje, empatou, não é um resultado ruim, o resultado foi bom para o Flamengo. E nesses próximos jogos, se não me engano, são 9 jogos aí, nós vamos estar desfalcados, possivelmente. E eu acredito que se a gente terminar lá na frente desses 9 jogos, são 27 pontos, a média ali de 20 pontos, ou na liderança, ou ali próximo, bem próximo da liderança ali, eu acho que nós temos uma possibilidade muito grande do Flamengo ser campeão brasileiro esse ano. As Copas a gente sabe como é que é, mas eu acho que nas Copas a gente vai sofrer por causa da altitude aí, esses jogos agora, que jogos como o Bolívar aí, o jogo lá principalmente. Então o jogo aqui no Maracanã vai ser um jogo tenso, mas eu acho assim que há pouco menos de um mês aí, a gente vinha de uma derrota para o Palestino, derrota para o Bolívar, a gente vinha com algumas situações aí, a gente vinha meio desacreditado, porque a gente não via esse Flamengo render. E hoje a gente vê o Flamengo render, a gente vê o Flamengo jogar bola, todo mundo correndo, a ponto de tomar um gol no final do jogo, nos acréscimos, e mesmo assim ainda ter força para ir lá e buscar o empate e pontuar. Verdade. Eu acho que o caminho é esse. Apesar de futebol falar que é uma caixinha de surpresa, tal, tudo pode acontecer. Eu acho que o Tite ele é um cara extremamente metódico, e ele tem um planejamento. Então, por isso que a gente tem até que entender que tem torcedor, por exemplo, que ainda está lá em 2019. Ele ainda acha que o Flamengo tem que entrar e golear e pressionar e não deixar o adversário respirar e tal. Esqueça. O Tite não é isso. Entendeu? O Tite é aquilo, mais ou menos, que nós falamos hoje. Quem que eu tiraria? O Lohan ou o Luiz Araújo? Ele tira o Lohan porque ele sabe que o Luiz Araújo tem uma peça fundamental que é ali na marcação do lado direito para ajudar o Wesley. Entendeu? Mas se a gente der fé, confiar nesse cara, porque todo mundo sabe como é o Tite, como é o tipo de treinador que o Tite é. Vão ter jogos que o Flamengo vai ganhar fazendo um bom futebol, dando show até, como foi contra o Vasco, e vai ter jogo, por exemplo, que nós vamos ser extremamente pragmáticos. 1-0, 2-0 e controlar o jogo. O do Grêmio, por exemplo, foi 2-1, mas o placar é mentiroso. Era uns 4-0 ali, tranquilo, mas o Flamengo controla o jogo. O Flamengo do Tite controla o jogo. E a gente tem essa possibilidade aí. Mas no mais aí, as minhas considerações finais é um grande abraço a todos vocês. Foi um excelente convite. Agradeço por ter participado aí. E sempre que precisar, a gente está aí para falar um pouco do nosso Flamengo. César Megão, quem agradece somos nós, não é isso mesmo, Léo Marcelo? De fato, agradecemos aos nossos queridos participantes. Ainda temos que
ver a opinião, né, do nosso San Martín, mas o César Mengão esteve muito bem durante toda a live. Parabéns e muito obrigado. Pronto, eu também quero deixar aqui meus parabéns à participação do César Mengão e agradecer imensamente a sua participação e te aguardando mais vezes, ok? Espero te ver por aqui mais vezes. Ok, César? Já está convidado para retornar. San Martín, faz favor, tá contigo. Você ia falar anteriormente, mas pronto. Não, tranquilo. Primeiramente, quero agradecer também, né, pelo convite. O meu amigo aí, o Léo, Marcelo, né? Obrigado pelo convite, Léo. E como disse o César Mengão, quando puder, né, assim, nas próximas lives e tal, foi muito bom participar com vocês. Eu gostaria também, né, de estar com presença aqui, assim. E... Com certeza, San Martins. Com certeza você será lembrado. E quem agradece aqui somos nós. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Compartilhar o link. E compartilhar o link nos nossos grupos, né? Eu tenho um grupo que eu participo do lado do Rio de Janeiro lá. Vou compartilhar com o pessoal lá para eles estarem participando conosco também. Inclusive tem um rapaz lá, o Marcelo, o nome dele é Marcelo. Ele é conselheiro do Flamengo, muito gente boa, conhece muito o Flamengo. Vou pedir para ele estar participando conosco lá, né? Conosco aqui também, com vocês aí, né? Eu vou passar para ele o link. E assim, maravilha. Sim, a minha seria muito bom ver o Vasco perder hoje para o Cruzeiro. Ontem foi o Fluminense. E já aproveitando, um grande abraço aí para o meu querido amigo San Martín, né? Também para o nosso ilustre convidado, César Mengão, né? E gostaria de dizer assim, que, na verdade, estamos diante de um novo campeonato e o técnico Tite percebeu e já sabia disso e criou um novo Flamengo, né? Não temos que esperar goleada, aquele Flamengo que tem total posse do jogo, total controle do jogo, posse de bola. Não é esse Flamengo que nós vamos encontrar. Estaremos diante de um Flamengo pragmático, que vai buscar construir as vitórias dentro de casa, principalmente, e mesmo com objetivo, é esse o objetivo, é conquistar as vitórias dentro de casa e buscar amealhar um ou outro pontinho fora. A partida que nós vamos ter agora contra o Bahia, há muitos torcedores, a mídia desportiva está dizendo, vai ser um jogão, é possível que o Bahia ganhe do Flamengo. A verdade é que é assim, o Flamengo não conta com essa hipótese. O Flamengo conta com a hipótese de vencer o Bahia dentro de casa. E na pior das hipóteses, se empatar, vai buscar o empate na próxima rodada para que consiga, dentro de casa, sempre 3 pontos, né? Seja através do resultado agregado, ou seja, através do resultado direto. E é essa a minha opinião. É esse o meu entendimento desse novo Campeonato Brasileiro. Ok, antes de nós fecharmos a live, eu quero fazer aqui o meu apelo. A Fala Debate é um projeto que ainda está se iniciando, haja vista que hoje estamos aqui na nossa primeira live. E quero pedir a todos vocês, né, que estão nos assistindo através do nosso canal no YouTube, que deixe o seu like, se inscreva no canal e venha participar conosco. Se você é um flamenguista raiz, que gosta daquele papo de botequim, aquele papo pós-jogo de Flamengo, que é aquele flamenguista raiz, que gosta que ama o Flamengo assim como nós, não é mesmo, Lê Marcelo?
Somente aqui os torcedores têm a oportunidade de participar. Tá aí o São Martinho, tá aí o César, que se inscreveram no canal, estavam ao vivo e foram convidados para participar do debate. O próximo poderá ser você. É isso aí. É isso aí. Meus queridos amigos rubro-negros, saudações rubro-negras a todos vocês. Grande abraço e vamos ficando por aqui. E até uma próxima, que é contra o Bahia no Maracanã. Saudações. Abraço.